pessoal! Olá, que tal? Como estão todos? Tudo bem? Eu vim aqui então hoje, lembrando, eu sou a professora Tuane, de espanhol, aqui da comunidade educadoresdonem.com.br, e eu vim aqui conversar hoje com vocês sobre mais uma questão de espanhol. Então, lembrando aqui, a chave para você se sair bem na prova de espanhol, língua estrangeira do Enem, é interpretação de texto, certo? É que você conseguir entender e interpretar a questão, entender tanto o que ele está te pedindo no enunciado, quanto o que o texto está dizendo, e linkar as duas coisas, certo? Então, para a gente conversar sobre isso, trouxe aqui um exemplo de uma questão que a gente vai resolver juntos, certo? Vamos aqui então. Questão aqui, uma questão de prova do Enem, começando pelo título, então vamos ler o texto, lembrando que quando você está fazendo sua prova do Enem, é interessante que você comece pelo enunciado. Aqui, nesse momento, como a gente está estudando a questão, a gente tem tempo, vai ler lá com calma e vai responder, a gente vai começar pelo texto. Mas é interessante na sua prova que você vá primeiro para o enunciado, para que você saiba os pontos onde você tem que se focar no texto. Tudo bem? Voltando aqui então. ¿Qué hay de cierto en la fábula de la cigarra y la hormiga? Cuenta una conocida fábula que, tras pasar todo un verano cantando y ociosa, una cigarra se encontró sin alimento y decidió pedir a su vecina, la hormiga, algo que llevarse a la boca. Esta le ofreció granos de arroz acompañados de una moraleja. Más vale prevenir que lamentar. ¿Merecen su fama de previsoras y afanosas las hormigas? Sin duda. Las hormigas cortadoras de hojas, nombre científico, por ejemplo, son consideradas las primeras agricultoras del planeta, dedicadas a cortar, acarrear e integrar hojas en el jardín de hongos del que se alimentan. Otro dato curioso es que se ha comprobado que prácticamente en todas las especies de hormigas, las más ancianas asumen trabajo de mayor riesgo. De acuerdo con David Morron de la Universidad de Jagiellonian, Polonia, esto se debe a que es mejor para la colonia sacrificar una vida que está cerca de su fin que a un individuo joven. En cuanto a las cigarras, no se les puede acusar de perezosas. Lo que sí es cierto es que los machos pasan el verano cantando, un sonido que producen con unas membranas llamadas timbales y encaramados a un árbol, de cuya savia se alimentam. Certo? E aí, se a gente for então aqui agora para o enunciado da questão, a gente tem inclusive algumas informações importantes para entender o texto. A fábula é um gênero de ampla divulgação frequentemente revisado com diversos objetivos. No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para. Então aqui a gente tem um texto, mas a gente não está um texto que fala sobre a fábula. A gente não tem a fábula especificamente, certo? Mas é aquela clássica fábula da formiga e da cigarra que a gente também conhece no português, tudo bem? Então, o que ele está te falando aqui no texto? Ele começa te contando a fábula, né? Que depois de passar todo o verão cantando e ociosa, uma cigarra se encontrou sem alimento e pediu à sua vizinha, a formiga, algo que comer, que levar-se à boca. Esta lhe ofereceu grãos de arroz acompanhados de uma moral, porque toda fábula tem uma moral, certo? É o que caracteriza uma fábula. E a moral aqui em questão é mais vale prevenir que lamentar. E aí ele vai te falar aqui de questões biológicas, as questões reais sobre a formiga e a cigarra. Ele começa aqui com uma questão, né? Merecem a sua fama de previsoras e afanosas as formigas? E aí ele te fala que sim, sem dúvidas. Aí ele te fala aqui da formiga cortadora de folhas, te dá um nome científico e fala que elas são consideradas, inclusive, as primeiras agricultoras do planeta, dedicadas a cortar
e acarrear e integrar as folhas do jardim de hongos, aqui pode ser cogumelos, certo? Do qual se alimentam. Então é curioso, e daí ele te fala aqui um outro dado curioso, que praticamente em todas as espécies de formiga, as ancianas, ou seja, anciãs, assumem um trabalho de maior risco, porque de acordo com esse especialista, as formigas acreditam que é melhor para a colônia sacrificar uma vida que já está cerca, no caso, perto do seu fim, que é de um indivíduo jovem. Enquanto as cigarras, e aí ele te dá aqui um dado científico sobre as cigarras, significa, o que ele te fala aqui? Aqui, dado importante, no se les puede acusar de preguiçosas, perezosos. O que sim é certo é que os machos passam o verão cantando, um som que produzem com as suas membranas, e eles sempre estão próximos a uma árvore de cuja a sávia eles se alimentam, ou seja, eles sim passam o verão cantando, mas eles também estão sim perto de um alimento, certo? Eles não estão despreocupados com a alimentação, com o que eles vão comer para depois pedir para a formiga. Essa parte não é verdade na fábula. É isso que ele está te dizendo aqui no texto, certo? Então, voltando aqui para o enunciado, o que ele está te perguntando? A fábula, então ele te explica aqui o que é a fábula, né? Um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisado, com diversos objetivos. E aí, aqui a questão. No texto, a fábula A Cigarra e a Formiga é retomada para apresentar ao leitor um ensinamento de moral. Ele, inclusive, te fala aqui sobre a moral por trás dessa fábula, mas não é o ponto principal do texto, certo? A fábula não é retomada para ele te falar sobre essa moral. Reforçar estereótipos associados às cigarras. Qual é o parágrafo que ele fala da cigarra? Nesse segundo parágrafo, último aqui. E, inclusive, ele fala justamente o contrário, né? Enquanto as cigarras, não se les puede acusar de perezosas. Ou seja, não se pode acusar as cigarras de preguiçosas. Então, é justamente o contrário. Ele não reforça o estereótipo associado às cigarras. Ele contradiz esse estereótipo. Letra C. Descrever o comportamento dos insetos na natureza. O que é exatamente o que ele está te falando, né? No primeiro parágrafo, ele te traz a fábula, te traz a moral da fábula e te fala sobre as formigas, que elas são cortadoras de folhas, as primeiras agricultoras, te traz um dado curioso, falando que elas preferem sacrificar a vida das anciãs do que de um indivíduo jovem. E aí, no segundo parágrafo, ele te fala sobre a vida real das cigarras na natureza. Então, por isso, a letra C é justamente a correta, porque ele descreve o comportamento dos insetos na natureza. Nós vamos ver por que as outras estão erradas? Letra D. Expor a superioridade das formigas com relação às cigarras. Não, ele justamente contradiz isso no texto também, falando que as cigarras não são preguiçosas. E a letra E. Descrever a relação social entre as formigas e as cigarras na natureza. Ele também não está em nenhum momento te falando da relação social entre as cigarras e as formigas na natureza realmente. A única relação comentada aqui no texto é a relação da fábula, certo? Por esse motivo, a letra C é a nossa resposta correta, porque ela fala exatamente aquilo que está nos pedindo o enunciado da questão. Tudo bem? Então, eu vou ficando por aqui. Se você quiser mais dicas e mais informações relevantes para o Enem do próximo ano, você pode ficar atento aos conteúdos aqui da comunidade, tanto de espanhol quanto das outras disciplinas também. E nos vemos numa próxima então. Hasta luego!